Bom dia. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja nos nossos lares e também no seu coração. Vamos curvar nossas cabeças e dirigir a Deus uma oração para iniciarmos o nosso culto dessa manhã. Amém? Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo, por esse momento, Pai, que separamos para te servir, para ouvir a tua voz, para estar na tua presença, engrandecendo o teu nome, te glorificando por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fará na nossa vida ainda, Senhor Deus. Somos gratos a ti pelo teu amor, somos gratos a ti, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Queremos, ó Deus, trazer diante do Senhor todas as nossas necessidades, as nossas faltas. Queremos pedir que o Senhor nos preencha com o teu amor, com a tua graça, e que tudo, Senhor, que venhamos a ter seja suficiente, Senhor, para engrandecer o teu nome, para te louvar, para termos um coração gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Esse culto próximo ano. Queremos entregar cada vida também diante do Senhor. Queremos pedir que o Senhor venha e de cada um, Senhor Deus, venha estar presente, nos incentivando, Senhor, e nos motivando para amarmos uns aos outros e para te servir. Pedimos por esse culto e te agradecemos. De Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica de hoje, que está no Salmo 105. Salmos de número 105, 1 a 4, que diz assim: agradeçam a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, fale dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que o adoram a Deus, o Senhor. Procure a ajuda do Senhor e esteja sempre na sua presença. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a porção da palavra dele e que possamos fazer exatamente como esse salmo disse, louvar ao Senhor. E vamos começar louvando Te alabaré em espanhol, e que você possa abrir o seu coração e também louvar ao Senhor, assim como disse o salmo de hoje. Amém? Louvamos ao Senhor. Eres tú la esperanza que
Quero convidar a igreja para se colocar de pé, para a gente estar louvando ao Senhor com essa próxima música, que ela tem como título Tu és Santos. Sabemos que Deus é santo, né? E Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a glória é para Ele. A igreja vai me acompanhar, tá? Então, os meninos, o Caio vai começar e a igreja me acompanha, tá bom? Vamos lá. Louvar ao Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu sou Senhor e louvo ao poderoso que é digno. Deus é o danço e prostro, dice-me ressuscito. Deus caiu na cruz e salvação ao Rei que é digno. Deus é o danço e prostro, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos reis, todo-poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias.
Essa próxima música, ela nos traz um momento de reflexão, um momento onde nós podemos pensar no grande amor de Deus, do que Ele fez por nós, do que Jesus fez por nós enviando, né? Pelo que Deus fez por nós, enviando Jesus para morrer, né, no nosso lugar, demonstrando o seu grande amor, né, por cada um de nós. Que nós possamos estar meditando nesse tempo, enquanto estamos cantando, sobre esse tão grande amor, sobre esse ousado amor de Jesus por cada um de nós. Que você possa soltar o seu coração, que você possa expressar no seu pensamento essa gratidão pelo amor de Jesus, né, ao seu favor, ao nosso favor, morrendo na cruz, nos buscando lá no mundo perdido, nos resgatando com o seu amor e nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Que você tenha um coração agradecido nesse momento por esse amor tão imenso, por esse amor tão precioso que é o amor de Jesus. Amém? Podemos cantar ao Senhor e assim alegrar o coração do nosso Pai e também alegrar o nosso coração. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Mesmo assim se entregou.
É um momento de oferta, onde vamos trazer nossas ofertas de gratidão ao Senhor. E tem um momento também de agradecimento a Ele por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que Ele nos tem feito, né? Pelas bênçãos que temos recebido do Senhor a cada dia. Que você possa ter um coração agradecido nesse momento e trazer as ofertas ao Senhor. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Eu anseio teu coração, outro bem não posso além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Mais do que mil bênçãos, eu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. Amém. Louvamos, Senhor, ao teu nome. Rendemos graças a ti, Senhor Deus. Pai, que o Senhor seja a nossa porção. Que o Senhor seja a porção para todos os dias da nossa vida. Que o Senhor seja a porção, Deus, para a nossa vida aqui na terra, até que o Senhor volte, Pai. Que o Senhor nos preencha, Senhor, de todas as nossas necessidades. E que o Senhor seja suficiente em nós, Senhor Deus. Assim nós oramos, Pai, nessa manhã. Que o Senhor possa encher o nosso coração da Tua presença, Pai, para que não venhamos ter necessidade de mais nada desse mundo, Senhor Deus. Assim pedimos, ó Pai,
e consagramos as ofertas diante do Senhor. Consagramos também, Deus, os dízimos e pedimos, Deus, bênçãos especiais para os teus filhos que contribuem a cada domingo, Senhor, para a tua obra, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para usar os recursos que têm chegado à tua casa para a tua boa obra, Senhor, para o crescimento, Senhor, da tua igreja. E assim, Deus, nós consagramos tudo a ti. Consagramos as nossas vidas também, Senhor Deus. Consagramos, Deus, cada porção de coisas que o Senhor tem nos dado. Consagramos, Senhor, nossos bens, nossos pertences diante do teu trono, Senhor Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E assim, Deus, nós oramos com gratidão no nosso coração. Pedimos, Deus, ainda que o Senhor venha estar nesse momento, Senhor, a tua seja com ele, cuidando, Deus, para que com autoridade e poder ele venha, Senhor, alimentar, Senhor, aqueles corações que estão precisando, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor esteja guardando ele e cuidando de cada palavra dita, Senhor Deus. Que possamos também receber, possamos também meditar e que possamos também ter mudança de vida através da tua palavra, Senhor. Abençoe esse momento tão especial, tão privilegiado que é da tua palavra, Senhor. Assim pedimos e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Sarri, por que você não continua pregando sobre Efésios? A ideia era pregar sobre os 6 capítulos da carta aos Efésios, e aconteceu que no meio do caminho, no meio das minhas orações, no meio das minhas meditações, principalmente quando chegou o período de carnaval, principalmente quando chegou um período onde nós passamos por algumas dificuldades como igreja, eu senti Deus falando que havia uma necessidade grande de falarmos sobre a oração. Havia uma necessidade muito grande de nós resgatarmos uma vida que é voltada totalmente àquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que os apóstolos foram exemplos, e não somente o Novo Testamento nos traz, mas como no Velho Testamento também, nós temos exemplos de todos aqueles que serviram a Deus, todos aqueles que caminharam com Deus, todos aqueles que foram amigos de Deus, eles tiveram uma vida de oração. E nada diferente dos dias que nós vivemos hoje. E por sinal, a necessidade hoje é muito maior do que nós podemos imaginar, porque infelizmente a oração, não somente a oração, mas a palavra de Deus, ela tem sido deturpada nos nossos dias. Nós temos chegado no ponto onde o apóstolo Paulo disse a Timóteo, no 2º capítulo, na segunda carta, no capítulo 4, dizendo que chegará um tempo onde não suportarão a sã doutrina, e estas palavras causarão coceiras nos seus ouvidos. E infelizmente, dentro das igrejas, tem entrado doutrinas que têm nos afastado, que têm nos tirado da presença de Deus, que têm chamado a nossa atenção por ser um evangelho mel com açúcar, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, um evangelho que não é a verdadeira mensagem de Deus para todo o ser humano. E a ideia é que nós possamos resgatar os valores, a cultura e a ética do reino de Deus. Nós falamos numa oportunidade anterior sobre cultivarmos uma vida de oração, onde nós vimos que a oração não diz respeito àquilo que nós queremos e àquilo que nós desejamos. Nós vimos que em tudo devemos orar.
devemos apresentar os nossos pedidos, as nossas súplicas e as nossas ações de graças, ou seja, a nossa gratidão. Nós vimos o exemplo de Jesus no começo do seu ministério, quando ele orou por uma noite inteira. Diz a Bíblia, em Lucas 6, 12 e 13, que Jesus, em um final de tarde, ele foi para o monte e ele passou a noite toda orando, e no dia seguinte ele escolheu os seus discípulos, e que posteriormente os nomeou apóstolos. Então nós percebemos no começo da vida de Jesus, que ele teve uma vida de oração. Nós falamos também sobre a necessidade de confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. E quando nós confessamos em oração, nós recebemos o perdão pelos nossos atos presentes. É plausível falar que nós já recebemos o nosso perdão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Na cruz ele selou, pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados passados, presentes e futuros. No entanto, quando nós pecamos no presente, nós saímos da presença de Deus e precisamos voltar. E somente confessando as nossas culpas é que nós voltamos à comunhão com Deus. Caso contrário, nós vamos continuar lendo a Bíblia, orando, cantando, ministrando, evangelizando, ajudando os pobres, mas fora da presença de Deus. E o ideal, o plano perfeito de Deus é que nós façamos todas essas coisas na presença dEle. Então é necessário que nós confessemos as nossas culpas diante do Senhor em espírito de oração. Então nós não só seremos perdoados pelos nossos pecados, mas também seremos purificados, lavados de toda a injustiça, e a nossa comunhão com Deus será restaurada. Nós vimos também a necessidade de orarmos uns pelos outros. Nós lemos alguns versículos no livro de Tiago, 1 Tessalonicenses, no livro de Mateus também, no capítulo 9. Orarmos pelos enfermos, orarmos pelos líderes da nossa igreja, orarmos pelos membros, orarmos pelos trabalhadores dessa seara, do ministério, do reino de Deus, orarmos por todas as pessoas. Nós vimos a necessidade de orarmos pelas nossas autoridades, os nossos governantes, orarmos por todas as pessoas. O alvo da nossa oração são todas as pessoas deste mundo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso novamente. E nós falamos, por último, sobre a necessidade de orarmos pelos nossos inimigos, de orarmos pelas pessoas que nos perseguem, que nos prejudicaram. Acontece que no Velho Testamento, na cultura judaica, aqueles que nos perseguiam eram considerados inimigos de Deus. E é por isso que haviam muitas guerras. E é por isso que Deus levantava pessoas para liderar o povo de Deus, para que vencessem as guerras, porque aqueles povos eram considerados inimigos de Deus. Mas, graças a Deus e ao sacrifício de Jesus na cruz, a nova aliança feita por Deus não diz que as pessoas, os outros povos, são os nossos inimigos, mas nós somos inimigos de Satanás, do império das trevas e dos seus demônios. Nós não podemos considerar as pessoas como os nossos inimigos, e por mais difícil que seja, muitas vezes as pessoas que nós amamos se levantarão contra nós. Só que os nossos inimigos não são essas pessoas. Eu pude viver umas experiências essa semana passada e alguns dias atrás, onde pessoas ao meu redor foram levantadas para me prejudicar. E acontece que o meu inimigo não é essa pessoa. Eu devo amar, eu devo orar por essa pessoa, eu devo perdoar, eu devo fazer a minha parte como filho de Deus. Mas o que eu devo prezar é que o inimigo deixe de agir sobre essa pessoa, sobre essas pessoas que nos perseguem e que nos prejudicam. E assim nós entendemos que a oração não gira em torno de nós mesmos. A oração não gira em torno do nosso querer. A oração não gira em torno da nossa vontade. E hoje nós vamos ver aquilo que Jesus nos ensinou, o que é uma oração, que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5,
que diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Até aqui por enquanto, nós vemos alguns direcionamentos, algumas sugestões que Jesus nos dá quando nós vamos orar. E é interessante como Jesus ele preza por uma vida no secreto. Tem uma frase do Edward Bond, é um teólogo metodista dos anos 60, ele disse que todo cristão, ele deve ser visto praticando as boas obras, praticando uma vida piedosa. No entanto, o cristão, ele não pode praticar uma vida piedosa e fazer as boas obras com o intuito de ser visto, de ser enxergado. E olha o que Jesus nos diz: quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não temos a necessidade de mostrar para os outros que nós estamos orando. Aqui no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre os três ofícios de piedade que são principais na vida de todo cristão, que é ajudar os necessitados, uma vida de oração e uma vida de jejum. Se nós lermos todo o capítulo, nós vamos entender o que Jesus está falando. E especificamente, quando Jesus fala sobre a vida piedosa, Ele está dizendo que nós não precisamos mostrar para os outros. Ele está dizendo que os fariseus gostam de dar esmolas nas praças públicas, na frente dos outros, para que as pessoas enxerguem que ele é um homem bom. Os fariseus gostam de orar em pé, aqui na sinagoga, no templo, ali na esquina, para que todo mundo veja: nossa, o Assarri ele ora, ele é fervoroso, o Assarri é um homem digno de Deus, porque ele ora, ele é um exemplo a ser seguido. E Jesus está dizendo que essas pessoas já receberam a sua recompensa. E por que Jesus está dizendo isso? Porque, infelizmente, a tradição judaica, eles entendiam que a recompensa de Deus era uma recompensa externa, era uma recompensa física. Aquilo que eles receberiam como bênção de Deus se tratava da vida externa deles, onde Deus vai me abençoar com riquezas, onde Deus vai me abençoar com uma família, Deus vai me abençoar com posses, um trabalho abençoado. Mas na verdade Jesus não estava ensinando isso. E muitas vezes nós, hoje, na nova aliança, caímos na tentação de pensar que seremos reconhecidos com a nossa vida externa. Nós pensamos que Deus vai nos abençoar com bens, com posses, com status, com dinheiro, com uma pessoa bonita ao nosso lado, ou uma família abençoada, com filhos abençoados e obedientes. E nós pensamos que tudo se baseia no quê? No que as pessoas vão olhar para a nossa vida. Só que Jesus está dizendo: não, meu filho, essa recompensa não vale nada. Isso que o mundo vai te oferecer por você mostrar para eles o que você está fazendo, é ridículo, não é nada. E Jesus disse ainda: juntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde o ladrão não arromba e nem rouba, onde tudo é eterno. E essa recompensa que nós recebemos quando nós obedecemos seus ensinamentos, é uma recompensa que ninguém vai ver.
é uma recompensa que talvez nós mesmos, que nos dedicamos a uma vida piedosa, nós não enxergaremos. E por que os fariseus já receberam a sua recompensa? Por que essas pessoas que praticam já receberam essa recompensa? Porque elas levam a glória para si. Porque as pessoas olham para elas e elogiam e colocam essa pessoa num pedestal. Vocês já viram aquelas igrejas? Não, meu pastor tem uma oração poderosa. O meu pastor, ele faz isso. O obreiro lá da minha igreja, ele é aquilo. Mas eu não sei orar. Mas o que importa é a oração daquele homem de Deus. Eu vou chamar ele para expulsar o demônio. Eu vou chamar ele para que o meu irmão aceite a Cristo. Eu vou chamar ele para poder orar pelo meu tio que está doente. E é só o pastor. E infelizmente essas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas a sua recompensa está aqui na terra. E fica aqui na terra. Que tudo é passageiro, que tudo é efêmero, que tudo vai passar. Mas quando Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. A palavra grega que traduz o termo quarto, é a palavra tameion, que significa um depósito de tesouros naquela época. Toda a casa da tradição judaica tinha um depósito onde eles guardavam as coisas que consideravam importantes, tesouros. Então Jesus está fazendo alusão a esse quarto. Não é o quarto onde você dorme. Talvez o quarto onde você dorme seja o lugar onde você mais tem intimidade com Deus e não tem problema. Mas a questão é que nós precisamos de um lugar onde nós teremos um tempo em secreto com Deus, onde ninguém mais vai enxergar, onde ninguém mais vai ver. E por que Jesus faz alusão a esse quarto de depósito de tesouros? Porque quando nós vamos orar, esse quarto, esse secreto, ele já está com um tesouro nos esperando. Porque a presença de Deus é um tesouro para as nossas vidas. E nesse momento, quando nós achegamos a esse quarto que tem um tesouro nos esperando, nós podemos tirar desse tesouro para a nossa vida. E ao mesmo tempo, nós podemos acrescentar mais tesouros no nosso quarto, no nosso depósito, para o nosso tesouro que está lá nos céus. Quando nós oramos em secreto, nós temos o nosso tesouro onde ninguém mais vê. Nós temos um momento único e exclusivo, onde somente eu e você podemos estar na presença de Deus, e é isso que Jesus quer. Jesus não quer que você faça barulho por aí, Jesus não quer que você esteja aqui em cima e orar com palavras bonitas, não. Jesus, Ele te quer no seu quarto, no seu secreto, onde somente você sabe do seu íntimo, sabe das coisas mais estragadas que estão no seu coração, e você pode colocar isso diante de Deus, para que você pegue o tesouro que está no céu, e você tenha uma vida transformada, você possa ser regenerada pelo Espírito Santo, você possa ser restituído como um ser, como um filho de Deus, porque o mundo é cheio de ruídos, o mundo é cheio de podridão, o mundo é cheio de degradação moral que nos contamina, e nós precisamos desse tempo de oração para que a gente seja envolvido na presença daquele que morreu por mim e por você. E Jesus continua dizendo que o Pai que está no secreto, Ele nos recompensará. Existe uma coisa que nós muitas vezes não levamos em conta, mas hoje que eu tenho a oportunidade de fazer o seminário, de poder estar estudando mais aprofundadamente, Jesus, Deus Pai
e o Espírito Santo são pessoas diferentes. Se eu perguntasse aqui, se Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo fossem a mesma pessoa, talvez alguns responderiam que sim, são a mesma pessoa. Mas na verdade não. São 3 pessoas diferentes com uma única essência, a essência de Deus. Então aqui Jesus está dizendo que essa recompensa, ela vem do Pai. Ela vem do Pai. Jesus é o meio, Jesus é o caminho, Jesus é o guia que vai nos levar na presença de Deus. Ele é o nosso intermédio. E o Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir, é aquele que vai falar por nós. A palavra diz em Romanos 8 que através de gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ora por nós na presença de Deus. E a palavra também diz que Jesus orou por nós aqui na terra, e quando Jesus foi elevado aos céus, Ele continua a orar por cada um de nós, a interceder por todos nós, por toda a eternidade. Nós passaremos uma eternidade com Jesus intercedendo por cada um de nós na presença de Deus. E é muito lindo, porque nós não somos cobrados e exigidos por uma vida de oração simplesmente porque Deus quis dessa forma, mas porque Deus faz a parte dele e interceder por cada um de nós. Deus cuida de nós, Deus olha para nós, Deus fala conosco e Deus nos recompensa quando nós buscamos uma vida de oração verdadeira. E nós podemos entender o seguinte, que quando nós oramos, é necessário uma entrega por inteiro. Uma vida de oração, ela requer uma integridade. Deus não nos aceita pela metade quando nós oramos. Por isso é muito difícil orar. É por isso que muitas pessoas não conseguem orar. Porque uma coisa que nós precisamos fazer é naquele momento estar entregue inteiramente. Quando nós estamos entregues inteiramente, a gente não precisa de coisas do externo. A gente não precisa olhar para as coisas que estão ao nosso derredor. Mas quando nós estamos entregues inteiramente, a única coisa que interessa é a presença do Espírito Santo. E assim como nós vimos, não importa se nós vamos ser vistos, não importa se as pessoas, elas vão enxergar aquilo que nós estamos fazendo, mas o que importa é que nós estaremos na presença dEle, inteiramente entregues, e assim poderemos fazer orações que são verdadeiras. E Deus se alegra com todos aqueles que oram verdadeiramente, porque na verdade quando nós não oramos verdadeiramente, a nossa oração não passa do teto. A nossa oração não chega na presença de Deus. Quando o nosso coração está longe, é impossível que Deus nos ouça. Para que nós cheguemos ao trono da graça, precisamos ter uma coisa chamada humildade. Integridade e humildade é uma ênfase que Jesus não só ensina, mas Ele mostra através do seu exemplo na sua vida de oração. Jesus se entregava inteiramente para orar ao Pai. E Jesus tinha toda a humildade de reconhecer que era a vontade do Pai que deveria ser feita. Jesus mesmo sendo a essência de Deus, Jesus mesmo sendo 100% Deus, Jesus mesmo sendo o Filho de Deus, Ele disse: Pai, que a Tua vontade seja feita. E nós podemos entender, através do ensinamento de Jesus, que diz o Pai Nosso. Jesus nos dá algumas orientações para que a gente tenha uma vida de oração. E aqui, ele fala no versículo 7. Antes de a gente falar da oração do Pai Nosso, ele fala no versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então a terceira coisa que Jesus nos ensina
é que nós não precisamos repetir e repetir as coisas que nós já falamos. E na verdade, quando Jesus fala sobre repetir, quando ele fala sobre essa questão de muito falarem, ele não está dizendo sobre orações repetitivas. Jesus não está falando sobre nós termos uma vida de querer falar sobre, querer repetitivamente falar as mesmas coisas. Tanto é que se nós olharmos a oração de Jesus no Getsêmani, ele faz 3 orações falando a mesma coisa. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, que a tua vontade seja feita. Depois ele ora, Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, que não seja minha, mas a tua vontade seja feita. Então Jesus, ele repetiu as coisas que ele falava. Então quando Jesus fala sobre essas vãs repetições, ele não está dizendo sobre expor as mesmas palavras. Mas na verdade o sentido que ele está falando é quando a gente solta palavras sem sentido. Quando temos uma oração vazia, quando falamos coisas que não tem nada a ver com o que nós estamos orando, simplesmente para que a gente possa dizer que oramos por meia hora, por 1 hora, por 2 horas e que ficamos 12 horas orando. Mas o mais importante é que nós saibamos expressar da maneira certa para que a nossa oração seja uma oração verdadeira. E é interessante que ele fala que o Pai já sabe do que nós precisamos. Quando nós vamos orar, Deus já sabe daquilo que nós precisamos. Então, por que devemos orar? Nós devemos orar porque quando estamos em oração, nós dizemos a Deus que nós precisamos dEle. Nós demonstramos a nossa total confiança nas mãos do Senhor. E é necessário que nós oremos porque nós realmente precisamos dEle. E Deus se alegra quando nós demonstramos essa humildade. Não somente um coração íntegro, uma entrega por inteiro, mas também quando nós reconhecemos a nossa total dependência nas mãos do nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus fala, Jesus nos ensina com a oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9. Orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus ensina sobre o Pai Nosso, ele está dizendo que essa oração é uma oração comunitária, é uma oração em conjunto. Não está dizendo que você não pode fazer sozinho, você pode, mas é uma oração quando os santos estão em comunhão. E é por isso que quando nós estamos na igreja, frequentemente nós fazemos a oração do Pai Nosso, reconhecendo que nós somos o povo, somos o Filho de Deus. Está dizendo, santificado seja o teu nome. Está dizendo que ao teu nome seja dada a glória, que o teu nome seja reconhecido, que o teu nome seja apresentado, que o teu nome seja exaltado. Nós precisamos entender que um fundamento da oração, precisamos orar em nome de Jesus, em nome daquele que morreu por todos nós. E ele continua dizendo, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando dizemos venha o teu reino, estamos dizendo que o nosso reino se vá, que nós deixemos de reinar pela nossa vida, mas que o reino de Deus possa se achegar no nosso coração. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sempre o objetivo da nossa oração é que nós venhamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. É impossível a gente querer colocar a nossa condição para que Deus venha atender as nossas orações. Não diz respeito àquilo que nós queremos e àquilo que nós desejamos e àquilo que nós impomos. Alguns teólogos ensinam que nós devemos decretar, nós devemos declarar as coisas em nome de Jesus.
e usar o nome de Jesus como se fosse um amuleto, como se fosse uma muleta para nós alcançar aquilo que nós queremos. Mas na verdade nós não devemos dizer nada dessas coisas. Nós não decretamos, nós não declaramos e nós não determinamos nada. Quem determina, quem declara e quem coloca as coisas é Deus, é o Senhor. E nós devemos buscar pela vontade dEle para que esse decreto se cumpra na nossa vida. E nós precisamos ter essa obediência, porque quando nós dizemos que nós decretamos alguma coisa, na verdade, é como se a gente, com uma rebeldia no nosso coração, queremos impor algo para Deus. E quem somos nós para impor alguma coisa para o Altíssimo? Quem somos nós para querer cobrar alguma coisa de Deus por algo que Ele não fez? Quem somos nós para querer dizer que aquilo que eu quero, Deus precisa fazer, porque Jesus disse que se orardes ao meu nome, em meu nome, tudo recebereis. Mas a condição para que a gente receba tudo em nome de Jesus é que nós busquemos a vontade de Deus. E quando oramos, nós temos que buscar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E é assim que nós receberemos as respostas das nossas orações. O fundamento principal da oração é que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. E ele continua no versículo 11, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Devemos orar pelo suprimento do nosso dia a dia, devemos buscar em Deus aquilo que serão as nossas necessidades do nosso dia a dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós devemos buscar sempre o perdão, como já falamos na última pregação, é que devemos confessar as nossas culpas diante do Senhor e nós seremos perdoados. Então, sempre devemos buscar essa coisa que é o perdão de Deus para as nossas vidas. E uma condição que Jesus impõe é que nós devemos também perdoar as pessoas que nos ofendem. Vou fazer já uma ligação com o versículo 14 e o 15. Ele fala, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as suas ofensas. Jesus não está dizendo que o perdão dos nossos pecados ele está ligado à proporção em que nós perdoamos as pessoas. Não está dizendo que necessariamente uma exigência para que a gente seja perdoado é perdoar. Porque o nosso perdão é pela graça. O nosso perdão é aquilo que Jesus fez pela nossa vida. Mas o que Jesus está enfatizando nesses versículos é que se nós não apresentamos um espírito perdoador, é impossível que Deus nos perdoe. Muitas vezes é difícil perdoar. Muitas vezes o perdão ele vai levar um tempo. Muitas vezes nós vamos precisar digerir certas coisas. Ontem na célula dos jovens foi interessante. Nós falamos sobre o perdão. Nós tivemos uma oportunidade de compartilhar acerca do perdão e uma das pessoas que estavam presentes, ela disse, eu não sofro com isso, eu perdoo fácil, não é que eu me esqueço daquilo que a pessoa fez contra mim, eu lembro, se eu for lembrar lá de 1900 e bolinha, eu vou lembrar de tudo que a pessoa fez comigo, mas eu não sofro com isso, no outro dia para mim passou, eu perdoo, e eu sigo em frente. E muitas vezes nós temos dificuldades de perdoar. Para mim a questão do perdão foi muito difícil. Isso é uma coisa que eu tive que lutar com Deus. É uma coisa que eu tive que abrir o meu coração, rasgar o meu coração diante de Deus, para que eu pudesse aprender a perdoar com mais facilidade. E tem muitos processos da minha vida que são difíceis ainda, porque eu ainda estou sendo trabalhado. A palavra diz que aquele que começou a boa obra há de terminar no dia do Senhor. Então eu serei aperfeiçoado até a volta de Cristo. Então, é um processo que vai levar em toda a minha vida.
mas o que me traz consolo é que pelo menos a intenção de perdoar eu tenho. Isso eu posso dizer por mim, não por ser uma pessoa boa, mas por entender que Jesus perdoou todos os meus pecados, que Deus perdoou tudo aquilo que eu cometi no passado. E seria muito injusto e muito orgulhoso da minha parte não perdoar aqueles que me ofendem. Então é isso que nós precisamos, ter um espírito perdoador e ser trabalhado com aquilo que é mais difícil, mais complicado, para que assim chegue um momento em que nós conseguiremos perdoar. Porque se é em Cristo, nós somos mais que vencedores sobre o pecado. Amém? E a última coisa que ele está dizendo para a gente encerrar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós devemos orar. Jesus não está dizendo também, sobre a questão de todas as tentações, mas o grande problema é que nós, por toda a nossa vida, seremos provados, por toda a nossa vida passaremos por provas, e o grande problema é que dentro dessas provas, existe uma brecha, uma inclinação, para que nós recebamos uma tentação espiritual. E a oração do Pai Nosso diz respeito para que as provações da vida não se tornem as tentações espirituais em cada um de nós. Porque uma coisa é a gente ser tentado pelas circunstâncias da nossa vida, onde Deus provará a nossa fé. Mas outra coisa é que quando nós cedemos e nós saímos da presença de Deus, quando nós já temos um coração inclinado para as coisas deste mundo. E Jesus trabalha para que a gente busque o quê? Não é quando as coisas se despedaçam e Ele vai juntar os cacos da nossa vida. Mas Jesus trabalha com uma prevenção. Ele está dizendo: orem sempre, para que quando chegue o dia mau da tentação, vocês possam suportar. A gente ora para que não caiamos em tentação, para que Deus não nos permita, mas livre-nos do mal. E o grande problema é que quando nós já perdemos a intenção de estarmos na presença de Deus, o dia mais perigoso da nossa vida não é o dia quando nós passamos por dificuldades, quando nós choramos, quando nós nos iramos por causa das dificuldades, mas o dia mais perigoso da nossa vida é quando nós acordamos com a intenção de fazer tudo errado. O dia mais perigoso da nossa vida é quando nós pensamos assim: eu estou cansado mesmo, eu estou com raiva mesmo, Jesus não está me ouvindo mesmo, Deus já não quer mais saber de mim, por isso que as coisas não mudam. Então eu vou pecar, eu vou ceder à pressão do mundo, eu vou fazer o que me vier pela cabeça, eu vou pecar e eu vou pecar. O dia mais perigoso é que quando o nosso coração já tem essa intenção. E Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso, é que nós devemos sempre estar em dia, buscando o quê? Que Deus nos livre de todo o mal, para que esse dia não chegue. Para que a nossa intenção seja sempre: mesmo estando mal, eu vou permanecer. Mesmo estando mal, eu vou perseverar. Mesmo estando mal, eu vou fugir das tentações, eu vou resistir ao diabo, para que ele saia da minha presença. Eu vou me achegar na presença de Deus, para que Deus se achegue até a mim. Que todos nós possamos guardar no nosso coração os ensinamentos e o exemplo de Jesus, com uma vida de oração. Que possamos entender que quando oramos, buscamos a presença de Deus na nossa vida. Que quando nós oramos, nós temos que buscar alinhar a nossa vontade. A oração não está dizendo respeito a nós mesmos, mas quando oramos, quem tem que mudar não é Deus. Nós não conquistamos o coração de Deus porque oramos de uma forma bonita, mas quando oramos, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Deus é que muda o nosso coração, porque nos apresentamos com humildade
e aí a vontade dele é feita, é operada na nossa vida. Eu gostaria de citar uma frase, duas frases, de Charles Wesley. Quem foi Charles Wesley? Eu falo muito de John Wesley aqui. Charles Wesley foi o irmão de John Wesley. Ele compôs vários hinos cristãos dentro do movimento metodista no século XVIII. E tem duas passagens aqui das músicas que ele compôs que eu gostaria de ler. A primeira delas é: nunca deixar o mundo invadir, firmar um imenso abismo entre mim e Deus, mas manter-me humilde e desconhecido, estimado e amado por Deus somente. Nós vimos que nós não precisamos de reconhecimento deste mundo, mas nós não devemos permitir que o mundo invada o nosso coração, trazendo um abismo dentro de nós, mas que a gente se mantenha humilde e desconhecido perante os homens, mas estimado e amado somente por Deus. E a segunda frase: deixe o mundo gabar-se da sua virtude, de suas obras de justiça. Eu, o miserável, arruinado e perdido, sou livremente salvo pela graça. Outra tendência desconheço. Somente esse é todo o meu pleito. Eu sou o principal dos pecadores, mas Jesus morreu por mim. Deixa o mundo falar o que eles quiserem. Deixa eles pensar o que eles quiserem. Nós temos que entender que nós somos miseráveis. Nós somos pecadores arruinados, que não temos mais solução. Mas nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. E é somente isso que deve ser aquilo que preenche o nosso coração. E humildemente precisamos reconhecer que somos pecadores, mas que Jesus morreu por nós. E assim a nossa vida de intercessão, a nossa vida de oração, sempre possa olhar para Cristo. Possamos ter como a nossa primazia o Cristo, que nós possamos nos deleitar em Cristo e que possamos confiar em Cristo em todas as coisas. Amém? Eu gostaria agora de fazermos a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. E assim eu vou estar encerrando com uma breve oração para que nós possamos receber a bênção da porção do dia de hoje. Vamos nos levantar? Feche seus olhos, baixe suas cabeças e que nesse momento em comunhão, em espírito de adoração, possamos orar como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai Celestial, eu quero orar pela vida de cada um de nós que estamos aqui hoje. E quero te agradecer pela tua porção deste dia. Nós como igreja queremos bendizer o teu nome, porque tu és santo. Nós queremos te louvar e queremos te exaltar pelas maravilhas que o Senhor fez pela nossa vida. Sabemos que somos pecadores miseráveis, sabemos que nada temos a oferecer, mas nós podemos ter esperança porque sabemos que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E sabemos que esse mesmo Jesus não está morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele intercede por cada um de nós por toda a eternidade. E assim como o Senhor nos ensinou, que nós possamos nos deleitar no Senhor, possamos nos inclinar para o Senhor, nos prostrar para o Senhor e termos uma vida de oração verdadeira, uma vida de oração agradável a Ti, que assim como a Tua palavra diz, que o Deus da paz nos santifique inteiramente, para que a gente possa fazer orações verdadeiras, para que a gente possa alcançar o trono da graça e assim possamos receber a Tua misericórdia e a Tua graça todos os dias da nossa vida.
Pai, quebra de nós os momentos que nós queremos orar de acordo com a nossa vontade. Tira de nós toda a vaidade, toda a avareza, tudo aquilo que nós temos de ruim, todo o egoísmo, o egocentrismo, mas que nós possamos descer do trono da nossa vida, possamos permitir que Jesus se assente ali e assim a gente possa nos inclinar para buscarmos a Tua vontade sobre todas as coisas. Que o nosso reino se vá e que venha o Teu reino no nosso coração, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país e em todas as nações, e assim possamos ter uma vida de intercessão que agrade o Teu coração. Pai, quero pedir pelas Tuas bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Abençoa a vida dos meus irmãos, na sua vida espiritual, que todos nós possamos nos encher com a porção da Tua palavra, meditando dia após dia, possamos lembrar ao levantar, ao deitar, ao caminhar pelo caminho do nosso trabalho, dos nossos estudos, em tudo que nós vamos fazer, no momento em que estamos tomando banho, no momento em que nós estamos comendo, em que todo momento, Pai, possamos meditar naquilo que o Senhor falou ao nosso coração e possamos também buscar, Pai, uma vida de oração todos os dias e assim possamos experimentar aquilo que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero orar também, Senhor, pela nossa vida aqui neste mundo, com os nossos compromissos, seja os nossos estudos, nosso trabalho, os cuidados com o nosso lar, as nossas escolhas do nosso dia a dia e todos os desafios que são impostos a cada um de nós, que possamos ter a Tua sabedoria, possamos ter o Teu direcionamento, que o Teu Espírito Santo nos conduza em todas as coisas e que assim a gente possa dar o nosso melhor, ofertar o nosso melhor e Te agradar da melhor forma possível, que a nossa vida seja uma oferta de um sacrifício vivo, santo e agradável na Tua presença. E assim o Senhor possa prover todas as coisas na vida dos meus irmãos, na vida da nossa família. Abençoa os enfermos, abençoa aqueles que clamam pela sua saúde, abençoa aqueles que não têm o que comer, aqueles que não têm o que vestir, aqueles que não têm um teto onde descansar, abençoa aqueles que estão tomando decisões importantes nas suas vidas, abençoa aqueles que estão afastados para que eles possam se voltar para os Teus caminhos, aquebranta o coração dessas pessoas que estão com o coração endurecido e assim queremos orar por todas essas pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco, nos dê um domingo abençoado, nos dê um dia abençoado, e que possamos descansar, deleitar, confiando na Tua provisão, e que o Senhor irá entrar com providências em todas as coisas da nossa vida, e assim todos possamos nos alegrar na Tua presença. Por tudo oramos e agradecemos, em nome do Santo e poderoso Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, a sua semana, e você possa estar na presença dEle todos os dias.